Segundo livro de Reis, capítulo 20. Todos acharam? Segunda Reis 20, versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de uma doença mortal. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou muito Ezequias. Amém? Até aqui. Feche seus olhos. Senhor Deus. O texto conta a história do profeta, do rei Ezequias. Ezequias foi um bom rei. Um homem muito bom. Foram poucos os reis de Israel e de Judá que agradaram a Deus. Ezequias foi o 13º rei de Judá. Naquela época, Israel estava sendo contaminada pela cultura assíria. E Ezequias cuidou de que Judá também não fosse contaminado. Ele teve zelo com a palavra do Senhor. Ele andou nos caminhos do Senhor e ensinou o seu povo, o povo que estava sob o seu cuidado, de não se desviar. Porém, existe um fator em nossa vida que ninguém gosta de falar, muito menos de lembrar, mas a morte, ela chega para todo mundo, para quem é bom, para quem é mau, para quem é rico, para quem é pobre, e não existe um até hoje que escapou de suas garras. Ezequias tinha uma vida maravilhosa, era um rei. Imagina a vida de um rei. Já pensou? Você acorda, tem dezenas, centenas de servos à tua disposição, manda, faz isso, faz aquilo, todos te obedecem, todos te honram. E para fechar com chave de ouro a vida desse homem, ele agradava a Deus, ele andava com Deus, foi um homem exemplar. Mas um dia Deus fala para o profeta: vai lá, avisa meu servo que ele vai morrer. Chegou o tempo de vida desse homem. E o que ele faz? Vai para a parede, vira para a parede e começa a orar. Se por acaso hoje, nessa noite, fosse um anjo até você e dissesse: meu servo, hoje é o seu último dia de vida, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer, o que você faria? Você faria qualquer coisa, menos aquilo que você está habituado a fazer. O que é que você está habituado a fazer quando você sai do culto e vai para sua casa? Assistir televisão, entrar na internet, dormir, descansar. Mas se você soubesse que hoje é o último dia, você iria fazer o que Ezequias fez. Qualquer pessoa que soubesse que hoje seria o seu último dia, ela não viveria igual aos outros. Os grandes pregadores, eles sempre pregavam seus sermões como sendo o último que eles pregariam. Todos os dias, 160 mil pessoas se despedem dessa vida. Muitos que hoje vão dormir não acordarão amanhã. Você tem certeza que você vai acordar amanhã? Nem eu tenho. O amanhã não pertence a nós. Ezequias foi um homem tão bom que Deus revelou a ele. Mas como nós não somos tão bons como Ezequias, a gente não sabe o dia do nosso dia, né? Quando chegará o nosso dia. Mas existe uma lista diariamente, todos os dias. Aproximadamente 160 mil pessoas se despedem dessa vida. E um dia, seu nome estará na lista. Eu te pergunto,
E aí? Quando chegou o dia de Ezequias, ele não foi procurar seus filhos, suas riquezas, seu contador. Ele foi orar. Ele foi buscar Deus. Se você soubesse que hoje seria seu último dia, você iria orar. Você iria chorar. Você iria clamar a Deus. Mas como nós não sabemos como que nós estamos vivendo, a gente vive a cada dia como se fosse o último. Será que nós temos pelo menos o senso de responsabilidade diante da eternidade? Tem muitos dentro da igreja que vivem em pecados, vivem empurrando essa questão com a barriga, não tem temor a Deus, não honra a Deus, é apenas alguém religioso que frequenta a igreja, mas não se atenta aos mandamentos, à vontade de Deus. O Senhor diz que aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Muitos nem se preocupam em saber o que é nascer de novo. Para eles, frequentar uma igreja está bom, mas não é bem assim. Vai chegar um dia que será o nosso último dia. Houve um pregador chamado D.L. Moody. Muitos consideram D.L. Moody o maior pregador, o maior ganhador de almas depois de Paulo. Ele estava inaugurando o seu famoso templo, lá na cidade de Chicago. Ele fez uma campanha, e a campanha era sobre aquela passagem que dizia: o que faremos desse tal chamado Jesus? E naquela campanha, as pessoas começaram a indagá-lo. E começou a perguntar: Moody, nos dê uma semana para pensar, para decidir. Nos dê uma semana para refletir sobre Jesus. E o interessante é que o seu cantor, o seu músico ali famoso, ele cantava uma música que dizia que a morte vem cedo, a morte está chegando, enquanto fazia o apelo. Mas as pessoas pediram, nos deu uma semana, e Moody falou o seguinte: vocês vão para casa, daqui a uma semana, vocês me tragam a resposta. Naquele momento, aquele exato momento, Chicago estava sendo consumido por um gigantesco incêndio que duraria 4 dias. 20 mil casas iriam virar cinzas, inclusive o templo que ele estava pregando. Muitas daquelas pessoas não tiveram uma semana. Quando passou o incêndio, as cinzas, ele se assentou sobre os escombros daquele templo. Ele orou a Deus e disse: se o Senhor me dá mais uma oportunidade, eu nunca mais darei um único dia para as pessoas decidirem. Hoje pode ser a sua última chance. Hoje pode ser a sua última oportunidade. Quantas vezes eu vim para um culto e vi as pessoas, e já no outro culto alguém já não estava. Quantas vezes eu fui surpreendido com a notícia de alguém que foi jovem comigo, que frequentou a juventude da igreja comigo, que de repente foi embora. A gente fica pensando: mas como? Tão cedo? Foram muitos amigos meus que não chegaram aos 30 anos. Vai chegar um dia que a oportunidade vai acabar. A palavra do Senhor diz: buscar a Deus enquanto se pode achar. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Mas até onde irá esse enquanto? Quantas oportunidades mais a gente precisa? E quando eu digo aceitar Cristo, não é simplesmente dizer: hoje eu sou um cristão. É andar com Ele. Não é vir para a igreja simplesmente. Não é se batizar simplesmente. Tem que se batizar, tem que vir para a igreja. Mas não é o suficiente. O Senhor diz: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Cruz é sinônimo de renúncia, de morte. Vocês acham que Jesus queria ir para a cruz? Na véspera da crucificação, ele fala: se for possível, Pai, passa de mim esse cálice.
Ali ele chorou, ele suou sangue, porque ele sabia o que estava por vir na vida dele, mas ele foi até o fim. A profissão de Jesus aqui na terra era carpinteiro. Ele sabia quanto doía uma martelada no dedo. Sabia ou não sabia? Ele sabia o que ele iria ter que passar. Ele não queria ir para a cruz. Tem muita coisa que você não quer fazer, que você não quer deixar, que você não quer largar, mas é necessário. Jesus poderia ter dito: não, eu não vou. Eu não dou conta, é muito para mim. Assim como nós falamos, é muito para mim isso, deixar tanta coisa. Mas Tiago 4,4 fala que a amizade com o mundo é a inimizade contra Deus. A inimizade, a amizade com o mundo. Fazemos parte de uma geração em que as pessoas estão o quê? Se namorando com o mundo. Os crentes de hoje estão com o pé na igreja, o pé no mundo. Querem aproveitar as coisas lá fora. Querem curtir tudo que lhe é oferecido. Mas o Senhor diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Tem um texto lá em Lucas. Quem quiser acompanhar, Lucas 16. 16, versículo 19. O texto fala o seguinte, Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Depois disse Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Ele, porém, de tudo isso está posto, e além de tudo isso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podem, nem tão poucos daí para cá. E disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Porém, ele disse: Se não ouvem nem a Moisés nem os profetas, nem tampouco ouvirão, serão persuadidos por algum morto que ressuscite. Forte essa palavra. É uma bela reflexão para a nossa vida. Alguns teólogos chegam a dizer que esse texto é literal, não é nem uma parábola. Havia o Lázaro e o rico. O Lázaro era pobre, vivia mendigando, e o rico desprezava, via na frente da sua casa aquele pobre homem, nada fazia. Ambos morreram. Um foi para o céu, outro para o inferno.
Veja bem, o pobre, ele não foi para o céu porque era pobre. E o rico não foi para o inferno porque era rico. O rico foi para o inferno porque ele via alguém com necessidade, que ele fazia, e dava as mínimas. Ele só se importava consigo mesmo, com seu dinheiro, com a sua bonança. Só se importava consigo mesmo. Detalhe que ele reconheceu Abraão no inferno. Ou seja, ele era um religioso, ele se intitulava filho de Abraão. Era alguém que conhecia a Torá, os mandamentos, que conhecia Abraão. E o Lázaro foi para o céu porque, embora ele não teve conquista nessa vida, não foi alguém de posse, de nome, mas ele cumpriu a cartilha. Qual que é o dever de todo homem? Todo ser humano? É buscar a Deus. Obedecer a Deus. Não importa quem é rico, quem é pobre, quem é miserável. O dever de todo ser humano é buscar a Deus e a sua palavra e andar nos seus mandamentos. O pobre cumpriu. Lá em Tormentos, diz o texto que o rico olhou para cima e viu quem? O Lázaro. Interessante que ele sabia o nome do Lázaro, né? Ele conhecia Lázaro. E lá no seu tempo de vida, onde que estava Lázaro? Na porta da sua casa, sendo lambido por cães. E nada fazia. Ele conheceu Lázaro, conheceu Abraão, e disse: manda Lázaro vir aqui trazer água para refrescar minha língua. E Abraão fala: ó, quem está aqui não pode passar para aí. E quem está aí também não pode passar para cá. Não existe purgatório, gente. Não há nenhuma menção na Bíblia sobre purgatório. Se você perguntar para um padre onde que está escrito sobre purgatório na Bíblia, ele vai falar: não sei, porque eu já perguntei. Eles não sabem, porque não está. Você pode perguntar para quem for. Da onde que eles tiraram isso? Pergunte para onde você vai ver. Eu vou te responder: não sei. Quem morre e vai para o céu, vai bem. Quem morre e vai para o inferno, vai pagar um preço alto. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida. Lembra-te, as pessoas que estão no inferno, a memória deles está ativa. Abraão falou: você se lembra da sua vida como que era? Você lembra como você teve uma vida esplêndida, cheia de glamour, cheia de honrarias? Mas você nunca se atentou para a palavra de Deus, nunca se atentou para os mandamentos de Deus, nunca se importou com aqueles que estavam lá na porta da sua casa clamando por ajuda. Nunca. Lembra-te, tem muita pessoa cristã que lá na frente vão ter que se lembrar das oportunidades que tiveram e desperdiçaram. Houve um grande pregador ali do século XVI, Richard Baxter. Ele fala o seguinte, tem uma frase dele que diz o seguinte: tudo que você perder para ganhar o reino de Deus, será compensado no céu. Mas se você perder o reino do céu, nada pagará o preço disso. Tudo que você perder nessa vida para ganhar o reino, será compensado lá em cima. Sabe por que a palavra do Senhor diz que as ruas são de ouro e de cristais? As ruas são de ouro e de cristais. Sabe por quê? É para lembrar você que o que aqui na terra os homens se matam, brigam para conquistar, lá em cima nós vamos pisar. O que há de mais glorioso nesse mundo, lá em cima será pisado por nós. Isto é o céu. E o inferno?
Tem muita gente brincando com o inferno. Eu sou dos anos 80 e não dá para comparar a igreja atual com a igreja lá atrás. Os músicos lá de trás falavam sobre o céu, sobre o inferno. Os pastores pregavam sobre o inferno. Mas passou-se os anos, a igreja foi se esfriando, foi entrando movimentos, modismo na igreja, empresários começaram a tomar conta das igrejas, e a preocupação passou a ser com a quantidade e não com a qualidade. A preocupação começou a ser com a minha igreja, meu status, minhas agendas. O evangelho verdadeiro deixou de ser pregado. Mas se vocês estivessem naquela época dentro de uma igreja, vocês ouviriam pregação sobre reino de Deus, inferno, volta de Jesus. Todos os dias praticamente tinha uma pregação sobre isso. O tempo está passando. O rico foi para um lugar onde ele jamais poderá sair. Hoje tem muita gente questionando, será que Deus existe? Será que é verdadeiro? Olha, é tão improvável que Deus exista, como é improvável que você exista também. Já parou para pensar como que você existe? Nenhum cientista conseguiu explicar. Por mais que eles tentem, eles estão presos lá na teoria de Darwin. Por quê? Porque é fácil você pegar um livrinho na quinta série e mostrar para as crianças, ó, peixinho saindo da água com as patinhas, tá vendo? É a evolução. Que coisa fácil de explicar, né? Aí os ingênuos, ó, é assim. Aí a nossa juventude chega na fase adulta, faculdade, tudo ateu, porque alguém disse lá na quinta série que houve uma evolução. No tempo de Darwin, não existia nem hemograma, não havia raio-x. Se Darwin vivesse no nosso tempo, ele pegaria a sua teoria e teria botado fogo. Quanto mais a ciência tenta explicar Deus, mais ela se afasta de conseguir fazer isso. E muitos cientistas acabam se convertendo, porque eles acabam dizendo que é impossível que tudo isso tenha se formado do nada, de uma forma milagrosa. Para você ter ideia, sabe a grandeza que há dentro de você? A fita DNA dentro de você, se você esticar ela, alguém sabe o tamanho da fita? Vocês não fazem ideia. Isso não é Bíblia não, isso é ciência. Vocês podem pesquisar que vocês vão ver. Forma-se 70 trilhões de quilômetros. Dá para fazer 66 viagens à distância entre o planeta Terra e o Sol e voltar. Ida e volta. Não dá para acreditar. É ciência. Não tem como acreditar. Mas é ciência. Não é Bíblia. Se não tem como explicar Deus, como que se explica isso, gente? Recentemente, essa é novinha, essa é fresca, tá aí bombando na internet. Alguns cientistas eles perceberam que 4 letrinhas se repetiam na fita de DNA humano. Sempre aqueles quatro números, sempre se repetindo, sempre. Aí eles foram substituir aqueles números por palavras hebraicas, cada um segundo a sua ordem no alfabeto. Sabe o que eles descobriram? As 4 letras que formam o nome de Deus em hebraico, Yahvé. Está ali a assinatura de Deus em cada célula humana, está lá, Yahvé, 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 Yahvé. A ciência, quanto mais os cientistas eles fuçam, eles procuram uma explicação, mais eles se distanciam de provar a inexistência de Deus. Como que explica a reprodução? Que participação tem um médico na reprodução? Nenhuma. O médico lá só vai acompanhar só. Né? Tá no primeiro mês, para passar uma vitamina para você tomar, né? Vai verificar sua diabetes, sua pressão, só isso.
Só vai acompanhar. Se alguma coisa der errada, ele não é culpado. E quando nascer, ele também não tem o mérito. Como que explica? As pessoas estão brincando. Jesus alertou sobre esse período atual, onde as pessoas não sofreriam a sã doutrina, onde as igrejas colocariam Deus para fora, tomaria conta da igreja. O homem está tomando conta dessa igreja, no geral, eu digo. Vivemos um período que está se aproximando da vinda de Cristo. Cada dia que passa é um dia a menos. Se por acaso passar a nossa geração sem que Jesus volte, um dia será o seu último dia de vida. Um dia o seu nome estará naquela lista de 160 mil pessoas. Nesse dia, a morte não respeita homem, mulher, ideologia de gênero. A morte não respeita quem é rico, quem é pobre. Conta-se que Alexandre o Grande, todo poderoso Alexandre, quando ele morreu, chamou os seus servos e fez 3 pedidos para eles. Olha, eu quero que os médicos carreguem meu caixão. Os melhores médicos carreguem meu caixão. Toda a minha riqueza, durante meu cortejo, eu quero que esparrame pelo chão. Quero que meus 2 braços vão balançando, solto, para fora do caixão. E perguntaram para ele, mas por que isso? Ele fala, é para dizer, para vocês saberem que médico nenhum tem o poder para curar uma pessoa na hora da sua morte, e para mostrar que não importa a riqueza que a gente conquista nessa vida, a gente veio nu e nu vamos voltar. E as mãos balançando, para mostrar para as pessoas que nós viemos para esse mundo de mãos vazias, e de mãos vazias vamos voltar. Não importa se as pessoas estão aí atrás de tanta coisa, tanta riqueza, tanto. Tem pessoa que tem 3 diplomas, mas que é o 4º. Não tem tempo para Deus. Tem pessoas que trabalham em 3 serviços, 4 serviços. E não tem tempo para Deus. Para que tudo isso? Vai chegar um dia que nada disso fará sentido. O rei Ezequias era rei. Ele reinava, ele tinha de tudo. Não tinha falta de nada. Mas quando veio o profeta e falou, põe a tua casa em ordem, o que ele fez? Ele não mandou chamar os seus súditos, seus contadores, nem seus filhos. Ele procurou a parede, porque ele sabia que nesse momento ninguém mais poderia fazer nada por ele. Vai chegar um momento que ninguém poderá fazer algo por você. É apenas você e Deus. Você não sabe o dia de amanhã. Eu não sei. Próximo culto eu posso não estar aqui. Vocês podem receber uma notícia lá. Ó. Pastor Josué sofreu um acidente e foi embora. Pode acontecer? Pode acontecer. O amanhã pertence a Deus e não a nós. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. É a mensagem de Cristo. Coloca a sua casa em ordem. Enquanto o templo de Mude, antes do templo de Mude pegar fogo, daquele imenso incêndio, ali o seu músico, ele cantou uma música, a letra dizia o seguinte: o Salvador chama para o refúgio. O Salvador chama para o refúgio. Rompe a tempestade. Breve vem a morte. E as pessoas pedindo, nos dá uma semana. E Mude deu. Muitas daquelas pessoas não sabiam que aquele era o último dia
a última mensagem que eles iriam ouvir, a última pregação que elas ouviriam, a última oportunidade. Muitas delas morreram tentando salvar suas vidas, tentando salvar seus filhos. Não tiveram tempo nem de se consertar com Deus, nem de fazer o que Ezequias fez. Não deixe para amanhã. Não passe adiante, porque a tua oportunidade pode encerrar hoje. Não viva de qualquer forma, de qualquer maneira. A palavra do Senhor diz que os crentes vão herdar o reino de Deus. Fala que os justos herdarão. Seja justo. Ser justo é muito mais do que ter uma carteirinha de crente. É ser justo na igreja, com as pessoas, se consertar com todo mundo. Faça aí um check-up na sua vida, com quem que você precisa se consertar. Para quem você deve, você não pagou. Se você não tem como pagar, pelo menos procure. Mas ponha a sua vida em ordem. O que é que você assiste que desagrada a Deus? Hoje em dia é fácil. Hoje em dia é muito fácil ser uma pessoa injusta. Eu tenho meu computador em casa, eu uso, faço edição de vídeos, eu gosto. Mas cada programa que eu tenho ali, sabe o que eu fiz? Eu comprei, eu paguei, eu tenho o direito de cada um deles. Porque lá no dia, vai ter muito crente que o diabo, a hora que chegar no portão celestial, o diabo vai falar, esse não. Vai dizer, mas como? Eu era uma pessoa justa, boa. Olha lá os programas que você roubou. Colocou um programinha lá para que o proprietário não identificasse. Mas é roubo. Hoje tem muito roubo virtual. Ser justo é ser o que? Minucioso. Procurar onde estamos falhando, onde estamos errando. Hoje é muito fácil você ser injusto. É fácil demais. Questão do computador, eu falo para você, é muito fácil. Você pega o computador, leva lá no... Alguém entende? Coloca esse programa, aquele outro. Ele vai colocar, mas você tem o direito de usar aquele programa? Alguém fez aquele programa. Alguém tem um direito. Alguém é proprietário. E para que você use aquele programa, você tem que pagar por ele. Mas hoje é muito fácil você instalar um programinha, que eu nem sei o nome, mas que você bloqueia, né? Bloqueia para que o proprietário não encontre quem está usando ele indevidamente. Esse é um dos exemplos. Paulo falava, imite a mim, porque eu imito a Cristo. Eu não posso falar para você, seja justo se eu sou injusto. Eu não posso falar para você, ande com Cristo se eu não quero andar com Cristo. A caminhada não é fácil. Estudar a palavra não é fácil. Para eu pregar, eu tenho que estudar. Estudar muito, não é estudar pouco. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós tínhamos que estar nos reunindo para debater como a gente iria evangelizar o mundo, porque a palavra diz que Cristo em nós é a esperança para o mundo, mas hoje em dia a igreja virou o mundo. Vivemos uma época que temos que evangelizar os crentes. E pior que isso, temos que não apenas evangelizar, mas tentar manter eles dentro da palavra de Deus. E quanto isso, né, o texto lá que diz que Cristo em você é a esperança para quem está lá fora, ele está o quê? Inutilizável. Porque a preocupação que tínhamos, que deveríamos ter com o mundo, ela foi deixada de lado. Porque a igreja, ela se enlaçou, se enamorou com o mundo, com os atrativos que o mundo oferece, e com isso vem deixando Deus de lado. Mas o maior prejudicado é você. A salvação é individual. Daqui 100 anos, ninguém que está aqui estará nessa vida. Nem eu, nem você. Eu creio que muitos vamos nos encontrar na glória. Muitos. Mas eu não creio que todos vão estar lá. Olha, gente, vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. Jesus tinha 12. Um não subiu. Multidões seguiam Jesus.
Após a crucificação, 500 pessoas ficaram com ele. E o resto? É assim. As pessoas procuram Jesus quando precisa de algo. Jesus multiplicava os pães, a multidão seguia. Jesus curava o coxo, o aleijado, o cego, multidões. Aí quando ele foi para a cruz, aquela multidão estava lá também, gritando: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Sabe por quê? A multidão segue aqueles que têm algo para oferecer. Naquele momento, Barrabás tinha mais a oferecer para o povo do que Jesus, na mente deles. Porque Barrabás era um líder revolucionário que pretendia libertar os judeus dos romanos. Então, espera aí. Nós temos Barrabás, temos Jesus. Jesus multiplicou os pães, mas Barrabás pode nos libertar de pagar impostos. Bom, ele fez o coxo andar, o cego enxergar, mas Barrabás pode dar um basta nos soldados romanos que nos oprimem, pode expulsar os romanos daqui. Então, eles colocaram na balança quem tinha mais a oferecer. Eles pegaram e, não, Barrabás, crucifica-o. E muitas vezes nós somos assim, a gente coloca na balança, quem tem mais a me oferecer? O evangelho? Ou as distrações, a vida cômoda que eu levo? Porque para ser cristão de verdade, segundo a Bíblia, Efésios 6,18 diz que eu tenho que orar todo o tempo. Né? A palavra diz para Josué para ele ler a Bíblia dia e noite. Tem que jejuar, tem que estudar a Bíblia, tem que ir para a igreja, tem que crescer na palavra. Mas eu posso ser uma pessoa religiosa e aproveitar tudo que me distrai, tudo aquilo que é bom, que é agradável. E o tempo vai passando. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Isaías 55:6. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Haverá um dia que as pessoas procurarão Deus e não encontrarão. Pessoas vão bater na porta, assim como aquelas noivas imprudentes. Eram noivas, não eram? O que era noiva? Quem que é a noiva, gente? É a igreja. Metade das noivas, a noiva e a igreja, ficaram. Por quê? Elas estavam aguardando o noivo. A igreja está aguardando o Messias. Porém, não havia em suas lamparinas o azeite. O azeite simboliza a presença de Deus. Tem muita gente que é cristão de fachada, mas não foram transformadas pela presença de Deus. Não receberam em seus corações o Espírito Santo. Lá em Romanos fala que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Gente, se você é guiado pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 8, então você é um filho de Deus. Mas você é guiado pelo Espírito Santo? Será que é Ele que te conduz a fazer as coisas que você faz habitualmente? Ele que te conduz a assistir o que você assiste? Não, mas o que eu assisto não é pecado. Eu sempre bato nessa tecla. A questão não é o pecado. Às vezes o que você assiste realmente é ingênuo, não é pecado, mas te tira do foco. O que é o foco? É você crescer na palavra de Deus. E pecado não é aquilo que você faz, é aquilo que você deixa de fazer. A palavra pecado vem do termo chamado amartia, que significa errar e não acertar o alvo. É um termo de arco e flecha. Significa que se você não acertar o alvo, você errou. Pecado significa quando você não acerta o alvo. Quando eu não consigo ser coerente com a palavra de Deus. Quando eu não consigo andar conforme a vontade de Deus. É porque eu estou errando o alvo. Eu estou em pecado. Jesus falou o seguinte: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores. Quando eu me deparo nesse texto, eu me pergunto, gente, era para ter vários Cristos espalhados pelo mundo. A pessoa, alguém
nossa cidade, ressuscitando pessoas, outro andando sobre o mar, outro. Era para ter muitos cristos. Na verdade, a palavra cristão significa pequenos cristos. Muitos cristos, eu digo, na virtude, fazendo as mesmas obras. E por que não fazemos? 500 pessoas ficaram firmes com Cristo. Das 500, 120 apenas ficaram em Jerusalém, esperando a promessa do Espírito Santo. Tá vendo como que é? Vai se fazendo o quê? Uma lapidação. Tem aqueles que ficaram pelo caminho, outros que acreditam, estão firmes, mas tem aqueles que vão além. Aqueles que buscam. Deus tem um projeto de vida tremendo para cada um de nós aqui. Para cada um de vocês. Tem pessoas aqui que eu não sei, eu não sou profeta, né? Só Deus sabe, mas tem pessoas que Deus chamou para realizar curas, milagres no nome de Jesus, para fazer grandes feitos, mas estão acomodados porque desprezam a palavra de Deus, porque dão mais importância que o mundo lhes oferece. Não, mas não é pecado aquilo. Comer pão é pecado, gente? Fala para mim, comer pão é pecado? Não é pecado. Mas houve um momento que Jesus, ele negou o pão. O diabo ofereceu pão para ele, Jesus falou: é pecado comer pão? Não é pecado. Mas por que Jesus disse não para aquele pão? A questão era a mão que estava entregando o pão. Às vezes, coisas simples, superficiais, que você não identifica nada de normal, nada de errado na sua vida. Realmente pode não ser nada de normal, como um simples pão. Mas a questão é a mão que está te oferecendo. Porque a mão sabe que se você pegar aquela coisa tão simples, tão ingênua, ela sabe, vai parar você. Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, não viverá mais. Feche seus olhos. Coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver mais.